Vamos falar aí, então, agora, a partir deste ponto, dos modelos de QoS. Nós podemos dizer, de uma forma simplificada, que existem 3 modos de QoS fundamentais. Esses 3 modos se resumem ao seguinte. Primeiro modo, Best Effort. Best Effort, na verdade, não é efetivamente um tipo de QoS. Esse método ele trabalha da seguinte lógica simples: primeiro a entrar, primeiro a sair. Primeiro pacote que chega à interface é o primeiro pacote que sai da interface. Só isso. Esse método é chamado de First In, First Out ou FIFO. Isso, no final das contas, não é QoS. Nós podemos dizer que isso não é QoS porque não há nenhum tipo de tratamento especializado dentro desse cenário. Segundo método, segundo modelo de QoS que nós podemos citar, é o modelo IntServe ou Integrated Services. O IntServe, Integrated Services, é um método mais interessante e que garante a reserva de banda para os canais de voz e de sinalização. Então já ficou mais interessante. Você está garantindo reserva de banda. Ah, beleza, você é canal de voz, você tem uma pista aqui exclusiva onde você pode trafegar e a sua reserva está feita. Independente do que mais que está passando aqui, ocupando esse link, o seu canal para passagem de voz está preservado. Ele utiliza RSVP. RSVP significa Reservation. Vou até escrever aqui onde que estão as letras. Reservation. Significa Reservation Protocol. RSVP, ele tem uma característica interessante porque ele diz ao longo do caminho onde a voz vai passar que determinada banda de tal porta, de tal link está reservada para a voz. Ou seja, para que você tenha o IntServe funcionando adequadamente em um ambiente, você precisa garantir que o caminho desde a origem, todos os roteadores do caminho, desde a origem até o destino dos pacotes de voz, atenda a um conjunto de configurações devidamente implementadas. O último método do qual nós vamos falar é o método Differentiated Services. Também conhecido como DiffServe. Este é um conjunto de configurações de qualidade de serviço mais interessantes. O DiffServe, ele garante a reserva de banda, só que além de garantir a reserva de banda, ele faz um trabalho mais inteligente, porque ele classifica diferentes tipos de fluxo, como por exemplo, mídia, sinalização, dados de aplicações específicas, ele classifica tudo isso e cria filas de diferentes políticas de prioridade de acordo com a característica que ele mesmo fez a sua classificação. Ele normalmente é utilizado em redes corporativas e a característica mais interessante desse cara é que ele não necessariamente precisa estar habilitado de ponta a ponta. Ele pode estar habilitado em algumas partes da rede de forma que ele garanta as priorizações necessárias de acordo com a marcação que ele mesmo já fez. Isso é bem interessante.
Legal, né? Ele então cria uma classificação e depois que ele classificou, ele dá prioridades diferentes, cria diversas filas de prioridades diferentes e trata essas prioridades da forma como é necessário. Não precisa ser configurado necessariamente em todos os elementos do caminho. É recomendável que esteja para que você tenha a garantia de que a cada momento você fez a qualificação, fez a priorização e que você tenha aí uma consistência nas configurações, mas não é necessário que você faça isso desta forma. Eu separei aqui para vocês um gráfico, deixa eu até recarregar, que mostra uma visão de como acontece a categorização e o trabalho da aplicação do QoS, levando-se em consideração esse processo do diff-serve que eu acabei de explicar para vocês. Especificamente, é uma animação interessante, e esta animação ela explica, né, de forma bem visual isso que nós acabamos de falar. Percebam que aqui nós temos as etapas do processo que está acontecendo. Aqui embaixo, ó, onde está meu mouse, vocês podem ver aqui que estão chegando diversos pacotes sem nenhum tipo de diferença. Esses pacotes eles são todos brancos, como vocês podem perceber aqui. Nenhuma diferença está apresentada nesses pacotes. A etapa de classificação, como está surgindo aqui quando você passa o mouse em cima dessa primeira barreira, ela identifica os pacotes e faz a marcação de acordo com o que é aquele pacote. Então perceba que depois dessa primeira barreira, você já tem aqui no meio, ó, pacotes de cores diferentes. Esses pacotes de cores diferentes, então eles passam para a próxima etapa, que é a etapa de preparação para o enfileiramento, onde são preparadas as filas. Percebam que aqui, ó, onde está meu mouse agora, o que aconteceu aqui é que os pacotes foram separados em diferentes tipos de filas e com base na fila onde ele está inserido, ele ganha um nível de prioridade de quando é que ele poderá sair. Percebam que os pacotes do lado esquerdo da tela são pacotes que têm uma prioridade muito alta. Então, neste caso, não há nem formação de fila. Chegou o pacote, ele vai embora. A segunda fila já tem uma pequena retenção. A terceira um pouco mais. E percebam que a última sempre tem uma retenção. Ou seja, eu fiz diferentes filas e com base nessas diferentes filas, eu vou fazendo a liberação dos pacotes para serem transmitidos de acordo com a minha política. Certo? A última etapa é uma etapa que já depende do link, que é o que nós chamamos de post-queuing, que é uma etapa onde você pode aprimorar ainda mais a experiência do QoS, dependendo da aplicação e do link com o qual vocês estiverem trabalhando. Esta animação eu gosto bastante dela porque ela resume de uma forma bem simples o funcionamento de um QoS baseado, por exemplo, no diff-service.